Hoje nós vamos falar sobre prospecção, mas nós vamos falar o que atrapalha você a prospectar e atrapalha você a se posicionar da forma correta e não consegue fechar contrato. Então nós vamos falar sobre isso. São vários pontos que afetam, por exemplo, eu até anotei para não esquecer, clareza, as ferramentas, o que você oferece e seu ticket médio. Alessandra, clareza, ferramenta, o que você oferece e seu ticket médio. Como que é isso? Como que isso afeta? Como que isso interfere? Vamos lá. Vou começar pela clareza. Olha só, a clareza está ligada diretamente ao que você oferece. Você precisa ter muito bem definido o que você tem para entregar de primeiro momento. Nada impede que você agregue valor de acordo com a experiência, com a entrega, com as vivências que você vai tendo e até mesmo com o que vai aparecendo nas necessidades do cliente, tá? Então, mas você precisa ter muito bem definido na sua cabeça o que você quer entregar, o que você tem condições de entregar naquele momento. Se é BPO financeiro, consegue trabalhar do básico, você vai entregar o básico. Se a pessoa está procurando alguém para fazer precificação e você não faz, você não, entendeu? Você não tem que tentar caber na caixa. Isso prejudica até o seu trabalho, tá? E até porque para fazer precificação, primeiro tem que organizar a casa, tá? Primeiro tem que pôr todos os números em ordens. Eu falei isso na live de ontem, ela ainda tá gravada. Depois, quem não assistiu, assiste para poder entender o que eu quis dizer aqui agora, tá? Primeiro organizar a casa para depois fazer precificação. Os dados precisam ser relevantes, tá? Então, se você oferece o básico, é o básico que você vai vender. E você vai falar sobre a importância disso, tá? Você precisa ter claro na sua cabeça o que você entrega e quanto você cobra, o mínimo. A partir de X valor, menos que isso eu não saio nem de casa. Por quê? Aí todo mundo fala, tá, mas quanto que eu vou cobrar? Eu vou dar um exemplo aqui de por que eu sou contra tabelas de preço para serviços de BPO financeiro. Eu acho que eu sou a única. E eu tenho o meu jeito de pensar, não é uma regra absoluta, mas eu penso assim, você pode concordar ou não. Eu vou continuar seguindo o meu raciocínio que funciona para mim muito bem. Tá? Então vamos lá. É o seguinte, vamos supor, existem tabelas que falam, olha, eu vou cobrar X reais por tantas notas fiscais emitidas. Ok. Notas fiscais que tem lá assim, prestação de serviço, vem só escrito prestação de serviço. 20 notas fiscais, prestação de serviço, vai no automático, pá, tranquilo, eu consigo fazer a X valor. Aparentemente, é uma demanda tranquila, certo? E aí, de repente, a pessoa fala, não, eu emito só 2 notas fiscais por mês. Aí você fala, ótimo, muito tranquilo, vou te dar de bônus. Só que essas 2 notas fiscais, cada uma delas tem 50 ordens de compra para você analisar, para ver se faz sentido, para depois emitir a nota. Aí você fala, Alessandra, você é louca? Eu falei, sou louca não, bem. Sou louca não. Sou louca não porque eu já vi nota fiscal assim, que agrupa valores de serviços prestados, às vezes são valores pequenos, por isso que emite a nota fiscal do valor mais cheio, para poder efetuar o pagamento. Entendeu? E aí, a nota fica, tipo, onerosa. Ela demora. Você tem que fazer uma análise. Mas você deu de bônus porque era só 2 notas fiscais. Então, você não analisou profundamente a demanda do cliente para dar seu valor. Entendeu? Então, é por isso que a Alessandra não precifica o meu ticket baseado em demanda, em tabela. Faço isso por isso, faço isso por tanto. Porque, por exemplo, na minha experiência, se você pega um extrato e no decorrer do mês tem até 600 lançamentos, 500, 600 lançamentos, aquilo ali está dentro do ticket baixo. Se tiver só 2 contas,
Se tiver só um cartão de, se não tiver cartão de crédito, tiver 2 contas, não emite nota, não emite boleto e tem até 500 lançamentos, isso está dentro do básico, tá? Que dá o quê? 20 e poucos lançamentos por dia. Então tá tranquilo, é uma movimentação tranquila, dá para você trabalhar, tá? Então eu tirei como referência para mim isso como básico e o ticket mínimo. Passou um lançamento a mais, já é outro preço. Entendeu? Agora deixa eu só fazer uma observação. Meu cabelo não obedece, não. Eu tô falando aqui, meu cabelo aí. Oh, misericórdia. Só faz a gente passar vergonha, meu cabelo. Ah, não. Ih. Tá, voltando aqui ao foco. Prospecção. Prospecção é clareza. Tá? Se você tem claro quanto que você cobra, não sai de casa por menos de 1.000. Você tem que saber o que você está entregando, ok? Precificou ok. O que que você vai entregar? Olha, Sandra, eu posso entregar o básico, mas eu já trabalhei com departamento pessoal, eu sei emitir folha de pagamento. Olha, eu conheço o básico de contabilidade, eu faço análise estratégica, aí cai no que eu falei, eu acho que na primeira live, ou então eu tô me confundindo com a mentoria que teve na última segunda-feira do mês de maio, que eu falei na comunidade sobre pacotes de serviços, tá? Você ter bem estruturado, eu até deixei salvo lá uma estrutura onde é bronze, prata e ouro, sabe? De acordo com a necessidade do cliente, se você tem conhecimento para ofertar o que ele precisa, você inclui. Mas aí você já sai de casa para uma reunião com a estrutura do seu conhecimento, do básico ao avançado, já estruturado. Entende? Por quê? Quando você vai para a reunião, você já conversou com essa pessoa antes, pelo WhatsApp, alinhou algumas informações, a pessoa teve interesse e aceitou participar de uma reunião com você. Então, quando a pessoa aceita uma reunião, ela basicamente já fechou o contrato. Ela só quer alinhar, quer olhar para você, quer ver, quer confiar em você, nos detalhes, tirar os pormenores, alinhar as informações realmente. É isso que a pessoa quer. E aí a pessoa fala uma coisa, você, aí você fica se balançando, porque no final das contas, tá? O corpo fala. E o que acontece? Você se balança, você contorce a mão, você levanta a sobrancelha assim, entendeu? E aquilo ali, indiretamente, mesmo que a outra pessoa não entenda de não verbal, você afasta ela. Porque você não passa confiança. Agora, se você tem um pacote, os seus pacotes, tem noção de quanto você vai cobrar pelo serviço, tá? Tem essa clareza de informação. Você conversa, você analisa, vê tudo que ela precisa, aí você oferta. Olha, com tudo que você me falou, das necessidades que você precisa suprir de primeiro momento, eu tenho essas opções de prestação de serviço, de pacotes. Tem coisas que você quer como precificação, que é num segundo momento. Primeiro a gente organiza a casa, os dados, para daqui a alguns meses a gente fazer sua precificação, porque os dados já estão corretos e vão te dar uma assertividade maior no seu preço de venda, certo? Ali você já passou autoridade na fala. Se você passa autoridade na fala, você traz esse cliente para você, tá? Você consegue fechar contrato. E ali no alinhamento de expectativa, tá, eles querem pensar, papapá, mas muitas das vezes, se você for realmente persuasivo, passar autoridade, ser generosa na entrega de informação, não fica com aquele medo não, sabe? Eu vou falar tudo pra pessoa, ela nem tá me pagando. Para com essa besteira, tá? Isso aí é besteira, para não falar uma palavra um pouco agressiva, é bobagem, sabe por quê? Porque o pouquinho de conhecimento que você entrega numa aflição que o seu possível cliente tem, que ele tá com aquela aflição há um tempão, e aí você mostra para ele o caminho com clareza, você não é idiota, você é generosa, você entrega informação. E aí, o que acontece? Você entrega a informação e a pessoa pensa assim, nossa, ela sabe o que ela tá fazendo, eu vou fechar com essa pessoa. Isso é autoridade, ou seja,
sabe se comunicar, se posicionar e passa autoridade. Como que não fecha contrato dessa maneira? Entendeu? Então, assim, tudo isso... E olha como as coisas se ligam. Clareza, precificar e o que oferece. Tudo ali, ó, se completa. Isso aqui te conduz a um fechamento de contrato, tá? E outra coisa, falar fino, misericórdia, fala pra fora. Não precisa ter medo não, a pessoa não vai bater na sua cara. Fala pra fora, olha pra frente, queixo erguido, não é queixo pra cima, é queixo erguido. Olha no olho, conversa numa boa. Ninguém vai te bater, entendeu? Ninguém vai te matar. Porque se tiver o risco disso acontecer, como é que eu posso te dizer? Você tá indo ofertar seu serviço no lugar errado. Entendeu? Então para. Então é melhor não fechar contrato mesmo. Tá bom? Então, alinhou isso. Sabe quanto vai cobrar? Tá sendo clara na sua fala, falando pra fora. E já ofertou, saiu de casa já com seus pacotes de serviço que você tem para oferecer? Ali tá tudo ok. Agora a gente tem as loucas das ferramentas e dos sistemas de gestão, que elas vão inseguras porque elas acham que na conquista do seu primeiro, segundo, terceiro cliente, que elas têm que ter todas as ferramentas possíveis, todas as tecnologias possíveis para ofertar o serviço. Deixa eu falar uma coisa. Dá um passo de cada vez, dá de doida não, um passo de cada vez. Primeiro você tem o cliente, estrutura ele, aprende qual é o seu tempo, como é o seu tempo, trabalha a sua capacidade produtiva, analisa o tempo que você leva para cuidar de um cliente daquele perfil, faz com calma, entrega o seu melhor de verdade, sabe? Olha para o processo daquela pessoa, analisa e entrega o seu melhor para ela, tá? Então, ferramentas, por exemplo, de comercial lá, como é que chama? Como é que chama aquelas ferramentas de captação de lead? RMV? Não, eu acho que eu esqueci o nome. Que a gente usa agora no WhatsApp, que organiza os leads, tem até o robozinho que faz o primeiro contato com o cliente, sabe aquelas coisas? Eu esqueci o nome disso, tá? Não sei o nome, esqueci, daqui a pouquinho eu lembro. E aí, a pessoa quer contratar tudo isso, e na hora que você vai colocar no papel o custo para isso, supera, você ainda não tem faturamento suficiente, CRM. E aí, você não tem capital suficiente para poder aderir a certas ferramentas no momento. Então, você tem que ir devagar. Agora não, você vai para uma prospecção, para uma reunião, querendo ser a pessoa que tem todas as ferramentas, toda a tecnologia, a automatização de processo, mas é o seu primeiro, segundo cliente de BPO. Entende? E aí você acha que não está pronta, porque quando a gente só pensa, vou trabalhar com BPO financeiro. Quando você abre o olho, você abre o seu Instagram, aquele monte de coisa só porque você pensou em atuar como BPO financeiro. Aí você pensa, será que eu estou pronta para isso, Senhor? Senhor, eu não sei fazer isso aqui. Ah, meu Deus, eu não tenho dinheiro para comprar isso aqui. Como é que eu faço? Filha, você precisa do seu conhecimento, da sua vivência, tá? De confiança, passar credibilidade, entendeu? E ter coragem de sair do lugar, de encarar, sabe, as coisas que precisam ser feitas, tá? Eu também gosto muito do meu dinheiro web. Então, às vezes você quer organizar, você quer uma plataforma de organizar seus clientes e fazer isso, como tem o Trello, tem o Google Drive. Gente, começa com o gratuito, tá? Começa com o gratuito, cria a sua metodologia de trabalho. Sabe por quê? Porque, por exemplo, eu, Alessandra, hoje, eu trabalho de manhã e um pouco à noite, às vezes um pouco à noite.
tá? Que são as mentorias da comunidade ou uma consultoria, mentoria à noite, quando a mentorada realmente não tem outro horário que não seja o de 19 e 20 horas. Fora isso, eu não faço, tá? E aí, organize o seu tempo de acordo com a sua vida, com a sua família. Porque senão você fica socando um monte de coisa e não dá conta, porque a vida continua acontecendo, o almoço continua sendo preciso ser feito por você, a roupa continua indo para a máquina, que é você que leva, é você que estende, é você que cuida da casa, cuida do marido, cuida dos filhos, e aí tem o trabalho também. Entendeu? Então não tenta ser nenhuma Mulher Maravilha. Tenha a sua janela de imprevistos. Foca no que faz dinheiro, entendeu? Ao invés de ficar remoendo um monte de atividades que não te levam a lugar nenhum. Sabe o método de Pareto? 80-20? 20% é o que de fato te traz dinheiro. Os outros 80% é moroso, dá trabalho, mas não te leva a lugar nenhum. Então, o que você faz? Foca nos 20%, aumenta a sua janela de imprevisto, porque tudo que acontece na sua vida, que é filho que chama, marido que chama e que você tem que parar de fazer o que você está fazendo, se você tem uma janela de imprevisto maior, as coisas fluem, porque você já está preparada para o imprevisto do dia a dia. Isso é maldade, isso é estratégia, isso é criar uma metodologia. E depois que você já estipulou tudo isso, você vem com as ferramentas. Passe pelas gratuitas. Faça testes de como você vai estruturar seu negócio. Para depois contratar. E só contrata, entendeu? Depois que você vê que realmente vai fazer sentido naquele momento. Eu vou falar uma coisa para vocês, por exemplo. Dentro da plataforma, eu trabalho com a Opa Class, né, da Eduz. Dentro da plataforma tem uma comunidade, tá? A gente hoje da comunidade de BPO na prática, a gente usa o Facebook, mas para registro, sabe? É como se fosse, a pessoa faz o cadastro, a gente sabe que as pessoas estão ali, é usado só para notificação. Porque todo o material fica dentro da plataforma da Opa Class, certo? E lá eu consigo integrar com uma comunidade, lá dentro da Opa Class. E eu falei, nossa, super interessante conectar todos os alunos que estão na plataforma de todos os cursos que tem lá dentro e conectar todo mundo, porque aí fica uma comunidade bem robusta e com informações que as pessoas podem se ajudar. Pensei em fazer isso, só que assim, é um X valor a partir de não sei quantos membros. Eu ainda não tenho essa quantidade de membros e o valor não é docinho não, é salgado. Mas eu queria porque fica bonito, fica estruturado, fica muito interessante. Cheguei a fazer o cadastro, mas aí depois eu pensei, calma. Primeiro, você constrói toda essa comunidade para chegar ao tamanho que pede ali. Depois, aí você vai e contrata, porque aí ela se paga. Entendeu? Então é isso. Vocês têm que ter... O que as ferramentas interferem na prospecção? Parem de querer contratar ferramentas, porque a gente sabe que é pagamento mensal, a gente sabe disso, tá? Que é pagamento mensal. Todas as plataformas que eu utilizo, Opa Class, Zoom, CapCut, que mais, senhor? CapCut, Windows 365... tem umas coisas aí que eu uso para poder trabalhar, para facilitar. Fica tudo na barra de ferramenta em aberto, o pessoal olha aqui e fica meio louco. Fica tudo aberto, porque eu vou arrastando tudo assim e vai rapidinho. Eu não perco muito tempo trabalhando, não. Eu encontrei o meu método. Então, vocês têm que encontrar o de vocês. Vocês entendem o que eu quero dizer? Encontre o seu método. Espera o momento certo e depois traz a ferramenta, porque você tem cliente suficiente para suprir aquele custo. Porque isso é investimento, não é despesa. Então a gente fala assim, para suprir o custo. É igual um BPO financeiro. O empreendedor que acha que contratar um BPO financeiro é uma despesa, ai meu Deus, mais uma despesa, não serve. Por quê? Porque ele tem que olhar para o seu trabalho como um investimento. Ele está fazendo o pagamento de um custo
que é o quê? Com benefícios a médio e longo prazo, porque casa organizada dá clareza para o dono, criar estratégias de venda e aumentar seu faturamento. Entendeu? E a pessoa tem que, no mínimo, ter essa visão de organização, clareza, aumentar faturamento. Porque pessoas que pensam dessa maneira, elas contratam um profissional de BPO financeiro. Entendeu? Então, vocês investem em ferramentas depois. Primeiro traz o cliente. O que você precisa ter é conhecimento para ajudá-lo de forma genuína. Você não vai enganar ninguém. Não faça isso, não passe essa vergonha, tá? Entrega o conhecimento que você tem. Se você vê que precisa aprender algo mais e além, você vai buscando, sabe? Vai buscando conhecimento, tá? Vai buscando conhecimento e com o tempo você vai se tornando um especialista cada vez melhor, tá? Faz isso, só faz isso, tá? Então, clareza, ferramenta, o que oferece e ticket médio. Ferramentas, se você está no começo, é uma de cada vez, para o que precisar, começa no formato gratuito, tá bom? Tenha noção do seu ticket médio, tá? Do que você vai cobrar, estabeleça pacotes. Se você detém um conhecimento amplo, robusto, nunca entregue o ouro empacotado todinho na mão da pessoa. Primeiro que ela não vai nem saber o que fazer com aquilo, tá? Ela não vai saber. É muita coisa. É igual quando a gente contrata, eu oriento as meninas da comunidade. Dê preferência para ver as mentorias ao vivo, no dia, na segunda-feira. Por quê? Você tem a comunidade de estar gravado. Hoje eu tenho na comunidade, vou compartilhar com vocês aqui. Hoje eu tenho na comunidade, deixa eu olhar aqui. Hoje eu tenho na comunidade, vou falar para vocês quantas aulas. Porque toda segunda-feira uma mentoria. Aí vai um material extra porque alguém sentiu uma dificuldade, eu fui construir um material e coloquei lá, certo? Então agora a gente tem aqui, ó. Aí falou assim, não, depois eu assisto, depois eu vejo, nossa, interessante, depois eu vejo. Não participa da mentoria ao vivo. E aí você tem uma plataforma com misericórdia, assim, com muito material, que você parar para ver, eu falo demais, tem essa também, eu falo muito. E aí são mentorias de 40, 50 a 1 hora, né? Então só de aula prática a gente já tem aqui 16. 16 aulas práticas, 2 sobre contrato, mais 3 aulas sobre ferramentas de gestão. Temos 12 aulas do BPO financeiro do zero, são 12 aulas do BPO financeiro do zero, que é desde os princípios até como usar o Instagram para treinar e fazer vídeo. Tem muita coisa aqui. Tem lives aqui que eu gravo e depois eu tiro ela do Instagram e mando para a plataforma, porque elas foram feitas exclusivamente para poder compartilhar, que é foco em gerar resultado, prospecção fria, que eu fiz uma ali na íntegra e compartilhei com vocês. Tem livros. Então, assim, aí o que acontece? Resumindo, não estou fazendo propaganda de nada, não. É o seguinte, o que significa isso? Assista as mentorias ao vivo, se puder. Se esforce para acompanhar as coisas que vocês contratam, que vocês compram na íntegra. Por quê? Porque, por exemplo, quem compra hoje tem 1 milhão de material ali, ela compra focada, igual ontem uma mentorada contratou a comunidade porque ela estava focada num material específico, entendeu? E tudo bem, ela vai, aí tem tudo lá, e ela continua, e a gente continua trabalhando. Então, se você assiste todas as aulas, você está crescendo o seu conhecimento a conta gota, mas de forma muito eficiente. Você não sente, você nem percebe que você absorveu o conhecimento. Entende? E você está se tornando um especialista melhor. Agora, você pega um monte de informação, acha que aquilo ali vai te construir um profissional foda, só que não. É só overdose de informação mesmo na sua cabeça que não serve pra
Nenhuma. Entendeu? Então, assim, hoje a live é curta. Depois eu vou deixar ela salva até sexta-feira, tá? Para que é complemento da de segunda, dia de terça e a hoje. E a gente falou sobre, para prospectar, coisas que precisam ficar bem claras para que a prospecção seja realmente eficiente, que te conduza a um fechamento de contrato. Tenha clareza, clareza na fala, no posicionamento, na entrega de conhecimento, passe autoridade de fala do que você está falando, fala para fora, tá? Se você está começando agora, deixa as ferramentas para ir adquirindo de acordo com a necessidade, porque quem paga tudo que você investe no negócio é o cliente, entende? Isso é fazer negócio, por isso que existe o preço de custo e o preço de venda. Você investe e a venda do produto supre o seu investimento, não o contrário, tá? O que você oferece? Se você sabe o básico, ofereça o básico. Se você sabe o básico, mais um pouco, mais estratégia, mais isso, mais aquilo, vá para uma reunião já com os seus pacotes de serviços bem definidos, porque aí você consegue oferecer para o cliente de forma clara a forma com a qual você pode ajudar, de acordo com a conversa e da necessidade dele, ok? Ticket médio. Saiba, tenha consciência do valor que você vai cobrar. Assim, por menos de 1.000 não saio de casa. O que cobre R$1.000? Por R$1.000 eu faço XYZ. Se na conversa você viu que subiu a complexidade, você já sabe que 1.000 não é mais. Então você vai fazendo, você vai entregando, tá? Eu vou montar uma proposta, depois eu te mando. Acabou, você já não vai fechar contrato. Você deixou para depois. No que você deixou para depois, tudo que você alimentou ali na mente do seu possível cliente, com tanto de coisa que ele tem para fazer no dia a dia dele, você pulou pro final da fila de prioridade. Você teve aquela chance ali, ó, frente a frente com a pessoa e perdeu. Perdeu porque você não sabia quanto que você ia cobrar. Você ficou inseguro na entrega, no que você ia entregar. Agora, se você vai para uma reunião sabendo quem você é, o que você vai entregar, o conhecimento que você tem e o valor mínimo, que senão você não sai nem de casa, você conversa ali naturalmente. A naturalidade vai passar uma segurança, tá? Então é isso. Hoje a gente encerra. Amanhã eu venho com outro roteiro, na verdade. Hoje a gente não falou de roteiro, a gente falou sobre coisas que a gente precisa saber para poder fazer uma boa prospecção, coisas que a gente precisa corrigir na gente, tá? Então amanhã a gente fala mais sobre roteiro mesmo. Pega um roteiro e monta ele, tá bom? Obrigado pela presença, viu? Por estar aqui até o final. E a gente se vê. Tchau, tchau.